Hora de falar sobre Casemiro e a chance de o volante de 32 anos de idade do Manchester United voltar ao futebol brasileiro. Posso assegurar que o Flamengo sondou a situação do atleta nos últimos dias. Já o São Paulo, que é sempre alvo de especulações, não tem nenhum interesse ou condição financeira de contratá-lo. Quero explicar todos os detalhes a partir de agora. Primeiro, lembrar que o Casemiro está fora dos planos de Rubem Amorim, o técnico do Manchester United. Nas últimas 5 partidas da equipe, o Casemiro só esteve em campo em 20 minutos. Jogou 1 minuto contra o Leicester e 19 minutos contra o Steaua Bucareste. Jogador extremamente caro, ele tem um dos 10 maiores salários de toda a Premier League, com vencimentos na casa de 9 milhões de reais por mês. O contrato do Casemiro com o United só se encerra em junho de 2026. Fala galera, vamos ver aqui as notícias, as últimas notícias sobre o Flamengo e parece que o Casemiro entrou no radar do Flamengo, hein? Vamos dar uma olhada aqui nas últimas notícias. Os jornalistas estão falando aqui sobre o Flamengo, né? Flamengo e Fluminense que jogaram aí o clássico e saiu 0-0 e os dois times saíram muito criticados. Porém, o Flamengo busca reforços aí. Vamos dar uma olhada aqui no que os jornalistas estão falando. Vamos ver aqui primeiro o canal do Nicola e depois vamos dar uma olhada aqui também, né? No canal Fala João Guilherme, falando sobre as possíveis contratações do Flamengo. Vamos dar uma olhada aqui no que os jornalistas estão falando. Hora de falar sobre o zagueiro do Flamengo ironizando o ataque do Fluminense. Eu me refiro a Léo Pereira, que depois do empate em 0-0 entre Flamengo e Fluminense, resolveu destacar a falta de coragem do tricolor. Importante lembrar que esse 0-0 representa o segundo jogo do Flamengo sob o comando de Felipe Luiz sem vitória contra o rival. Na temporada passada, o Fluminense havia vencido o Flamengo na única derrota do Felipe Luiz sob o comando do time principal do Fla. Jogo de ontem, o Flamengo foi bem melhor do que o Fluminense, mas não aproveitou as chances criadas. E depois da partida, o Léo Pereira disse o seguinte, abre aspas, se viu um jogo muito truncado, porque eles estavam jogando por 1 ou 2 bolas. Acho, inclusive, que eles nem chutaram nenhuma bola no nosso gol. E eles têm um goleiro fantástico do outro lado, que fez um milagre no final. De fato, o Léo Pereira estava certo em relação ao número de finalizações no alvo. O Fluminense não acertou bola no gol do Flamengo. Foram apenas 2 tentativas, as 2 para fora. Importante contar que o Flamengo é o vice-líder do Campeonato Carioca. O Flamengo tem 14 pontos contra 16 do Volta Redonda, ambos com 8 jogos. O Vasco é o terceiro com 13 pontos, o Botafogo é o quarto com 12 pontos. Situação do Fluminense bastante crítica. O Flu aparece apenas em 8º com 11 pontos, mas o que mais chama atenção é que o Fluminense tem um jogo a mais do que todos os seus adversários. Ele ainda faz mais 2 partidas. 2 partidas vencíveis, mas ainda que faça mais 6 pontos e chegue a 17, difícil imaginar que o Fluminense estará entre os 4 primeiros, chance grande de o time de Mano Menezes não participar do mata-mata do Campeonato Carioca. Meu amigo, o Everson quer saber se vem mais alguém para o Flamengo. Edson, os caras estão em busca no mercado. Tem até uma curiosidade, a avaliação do Felipe Luiz e do José Boto é de que o Flamengo tem muitos pontas velocistas. O Plata, o Michael, o Bruno Henrique, o Luiz Araújo, tem mais um que eu estou esquecendo. E que falta nesse elenco do Flamengo pontas construtores. O que é um ponta construtor? Vamos lembrar do Everton Ribeiro no bom momento do Flamengo? O Everton era um cara que jogava aberto pela direita, mas construía a jogada trazendo a bola para dentro, armava o jogo. E é atrás desse tipo de jogador que o Flamengo está no mercado. Importante lembrar que pontas de velocidade talvez sejam uma das grandes carências de clubes brasileiros, mas o Flamengo tem essa situação de sobra, tá? Os caras também estão atrás de mais um zagueiro e de um volante. O BAP vai poder rasgar o acordo de transmissão da TV que o Landim fez? Não acredito, Alex. Enquanto presidente, com a caneta na mão, o Landim assumiu esse compromisso, né? Hora de falar sobre Casemiro e a chance de o volante de 32 anos de idade do Manchester United voltar ao futebol brasileiro. Posso assegurar que o Flamengo sondou a situação do atleta nos últimos dias. Já o São Paulo, que é sempre alvo de especulações, não tem nenhum interesse ou condição financeira de contratá-lo. Quero explicar todos os detalhes a partir de agora. Primeiro, lembrar que o Casemiro está fora dos planos de Rubem Amorim, o técnico do Manchester United. Nas últimas 5 partidas da equipe, o Casemiro só esteve em campo em 20 minutos.
Jogou 1 minuto contra o Leicester e 19 minutos contra o Steaua Bucareste. Jogador extremamente caro, ele tem um dos 10 maiores salários de toda a Premier League, com vencimentos na casa de 9 milhões de reais por mês. O contrato do Casemiro com o United só se encerra em junho de 2026. O clube inglês topa emprestá-lo e ajudar com parte dos salários. São Paulo adoraria ter o Casemiro, jogador formado na base, com enorme identificação e que já se declarou São Paulino, mas não há condição financeira para essa negociação. O Tricolor alega que hoje já custa mais do que aquilo que estava orçado. E o São Paulo de 2025 vai precisar seguir à risca todo o seu planejamento financeiro, sob o risco de ter dificuldades com o FDIC, aquele fundo de investimentos que está captando no mercado 240 milhões de reais por conta disso. Ainda que o United ajudasse, por exemplo, com 7 dos 9 milhões de reais por mês do Casemiro, São Paulo não teria 2 milhões de reais para completar o salário por mês do atleta. Já em relação ao Flamengo, informação exclusiva. Felipe Luiz adoraria contar com o Casemiro. Alexandro e Danilo, seus parceiros dos tempos de seleção, também chegaram a entrar em contato com o Casemiro para entender as condições, mas o Flamengo entende que por conta de todas as cifras seria um negócio para lá de arriscado e complicado. Por mais que o United tope ajudar com a maior parte dos salários, ainda ficaria um valor bastante alto para ser pago de um Flamengo que tem sido econômico nas contratações. Outra coisa que dificulta Casemiro no Flamengo é Jorginho. São jogadores de posições parecidas e a negociação com o volante do Arsenal, que é um pouquinho mais velho do que o Casemiro, está bastante avançado. O Jorginho tem vínculo com o clube inglês somente até junho e já sinalizou ao Flamengo que topa assinar um pré-contrato. Com avanço nas tratativas com o Jorginho, o nome do Casemiro perdeu força no ninho do urubu e não deve ser contratado. Pergunta que eu deixo para você é: o Casemiro caberia no seu clube do coração? Como é que você equacionaria essa questão dos 9 milhões de reais por mês? Só para arrematar, vale a lembrança também de que Cristiano Ronaldo faz um lobby grande para que o Casemiro se junte a ele no Al Nassr da Arábia Saudita. Os caras foram parceiros durante bastante tempo no Real Madrid. Para falar sobre Lucas Paquetá, meio atacante do West Ham, pode virar reforço do Flamengo? Essa especulação ganhou um pouco mais de força depois que seu empresário esteve no CT do Ninho do Urubu nessa quinta-feira para um encontro com o José Boto. Esse encontro serviu para que eles pudessem se conhecer, conversar sobre Paquetá e também outros atletas. Sobre o Paquetá especificamente, quero contar para vocês que não há nenhuma negociação nesse momento. O Flamengo decidiu esperar pela audiência que acontece na Federação de Futebol da Inglaterra, está marcada para o mês de março. Vale a lembrança de que o Paquetá é acusado de ter forçado 4 cartões amarelos em jogos do futebol inglês. Isso pode lhe render uma punição das mais pesadas. No pior dos cenários, ele poderia pegar até 10 anos de gancho. E essa punição seria revertida em todo o mundo, ou seja, não é que ele ficaria impedido de jogar apenas na Inglaterra, e sim em todas as outras competições pelo planeta. Então vamos ver aqui também o João Guilherme falando, né, sobre essa possível vinda do Casemiro para o Flamengo. Vamos dar uma olhada aqui. Outro ponto. O Flamengo tem uma negociação avançada com o Jorginho, jogador de 33 anos, que viria no meio do ano já para a disputa do Mundial de Clubes. As partes já estão acordadas e só falta realmente a assinatura para oficializar Jorginho. Jorginho tem 33 anos e ele é um dos pontos que inviabilizaria, difícil falar essa palavra, né, a vinda do Casemiro, porque não faz muito sentido você contratar jogadores ali para o meio-campo, formariam uma belíssima dupla, Casemiro e Jorginho, sem dúvida alguma, mas com uma idade já um pouco mais elevada, tem que balancear um pouco isso aí. E para a posição do Casemiro, o Flamengo tem ali o Pulgar, tem o Everton Araújo, que está sendo lançado, é um jovem com muito potencial, o Felipe Luiz está buscando recuperar o Alan. Então esse é um ponto que atrapalha. A prioridade do Flamengo é contratar o Jorginho. E o mais importante, o que mais atrapalha, o Manchester United topa pagar metade do salário do Casemiro para onde ele for. O Casemiro, é sempre muito delicado falar em salário e tal, uma questão muito particular, pessoal, mas segundo informações da imprensa inglesa, o Casemiro recebe algo em torno de 9 milhões e 600 mil reais por mês.
Faz as contas aí. O Flamengo, para ter o Casemiro e pagar 50% disso, teria que fazer ali um investimento na casa dos 4,5 milhões de reais, se aproximando de 5 milhões de reais de salário por mês. O Flamengo negociando com o Jorginho, que é a sua prioridade, está no seu teto, está no seu limite, que é um salário na casa de 2 milhões de reais. Ou seja, esse aí é o checkmate. É o que define que o Casemiro não virá para o Flamengo. O Flamengo terá que pagar 5 milhões de reais aproximadamente de salários para o jogador, o que corresponderia a aproximadamente metade do que ele recebe no Manchester United. O mercado europeu está fechando e o mercado turco surge como uma ótima oportunidade para o Casemiro. Então, galera, Casemiro no Flamengo, sinceramente, no mundo do futebol, tudo pode acontecer, mas eu acho que não faz o menor sentido pela linha de trabalho que está sendo seguida pela administração do Flamengo, pelo planejamento financeiro, pelo planejamento administrativo. Não que o Casemiro não seja um ótimo jogador e uma grande contratação, obviamente que é, pô. Casemiro é um grande jogador, com uma história fantástica no futebol europeu, com grande passagem pela seleção brasileira, mas neste momento, por esses motivos que eu citei, o Casemiro se torna inviável. Galera, então é isso aí, as informações aí, né, sobre os possíveis reforços para o Flamengo. O Casemiro realmente, de acordo com esses números aqui que o João Guilherme trouxe, é muito difícil. O Flamengo... Nem o time do Brasil vai contratar um jogador por empréstimo ali, pagando mais de 4 milhões por mês, né? Sendo que ainda mais o time do Flamengo, que tem um elenco que tem já ali. Então não faz o menor sentido. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo aí. Deixe seu like, se inscreva no canal antes de sair. Obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, tamo junto. Até a próxima.